bom dia, boa tarde, eu não sei que hora que vocês vão estar assistindo isso. Eu sou a Marília, eu sou uma atleta de levantamento de peso, sou doutora em Sociologia da Ciência e trabalho com treinamento esportivo em várias dimensões. Eu fui convidada para falar para vocês, que pelo que eu estou entendendo são primeiranistas ou estudantes do início do curso de Educação Física no Rio de Janeiro, sobre o papel das mídias na construção de uma determinada relação com o corpo humano, com a forma do corpo humano. O Paulo, que me convidou para fazer essa palestra virtual para vocês, me pediu para conversar com vocês dentro da linha de alguns artigos que eu já escrevi, que abordam a questão da alienação corporal e do culto à forma. Dentro do material que eu produzi, da minha linha de argumentação, o que eu digo é que a gente vive numa sociedade onde o corpo, que é a pessoa, não pertence à pessoa, né? Até a própria maneira da gente de se referir ao corpo como algo que pertence à pessoa, pressupõe a existência de alguém que possui um terceiro objeto, um objeto separado dela. A verdade é que nós somos o nosso corpo, nós não temos um corpo. Esse corpo que nós somos, ele é subjetivamente fragmentado. Ele é tirado de nós mesmos. É algo que nos mais do que nos pertence, que nós somos, mas que é separado simbolicamente de nós mesmos através de uma série de influências culturais. As influências são diversas e têm histórias diversas. Tem desde as mais antigas, que são a origem da nossa civilização. Nós vivemos numa civilização que em si já fragmentou essa nossa existência corporal. Eu prefiro falar existência corporal do que a relação com o nosso corpo. A gente tem origens mais recentes, dentro da Revolução Industrial, que tornou o corpo, o trabalho corporal, né, o trabalho que nós executamos com o corpo, menos importante no trabalho, através das novas tecnologias. Tem as religiões são muito importantes, a maior parte delas por um pensamento essencialista, nada de errado com as religiões, mas pelo fato de criar a ideia de que a gente existe independente da nossa existência corporal, também ajuda a criar essa separação. E, atualmente, o que nós temos é uma mídia, que são os veículos de comunicação da nossa sociedade, que vendem forma. Isso é uma coisa que não existia antes da gente ter esses veículos, principalmente de comunicação digital, em que a forma reproduzida fotograficamente, filmograficamente, pode ser vendida. Então, eu estou aqui para falar sobre esse último aspecto. Então, considerando que, na verdade, essa separação artificial, essa separação impossível de nós com nós mesmos, de nós com os nossos corpos, tem origens bem mais remotas, vamos falar um pouco sobre o papel dessas mídias, desses canais, desses veículos de comunicação, para veicular mais alienação e mais dificuldade de integrar. Por que nós vamos falar isso? Vamos falar isso no contexto da formação de vocês como profissionais que lidam precisamente com a dimensão da corporalidade humana, da relação dos indivíduos com aquilo que existe de mais essencial na sua existência corporal, que é o movimento humano. O profissional de educação física, antes de mais nada, é o indivíduo com formação, é o portador de titulação de credenciamento profissional dentro da sociedade para lidar com o movimento humano. Então, vocês, desde que se formam, desde que entram na faculdade até se formar e depois, principalmente como profissionais, vão se defrontar com a construção dessa dimensão da identidade, que é a forma do corpo e a existência do corpo, a existência visível do corpo, o seu movimento. É bem complicado.
porque uma parte de vocês vai se colocar numa situação no mercado de extrema vulnerabilidade a essas imposições externas. Então vamos falar das imposições externas. O que a mídia faz? A mídia veicula mensagens relacionadas a uma indústria, além de várias outras coisas. Além dela vender informação, que é uma coisa que todos nós precisamos, ela veicula mensagens que servem à necessidade de obter lucro da indústria da beleza e de outras indústrias igualmente ligadas à forma do corpo humano. A indústria alimentícia, indústrias da estética de maneira geral, a medicina, né? A indústria do cuidado estereotipado à saúde, que a gente vai ver que não é bem a saúde, mas principalmente aqui nós estamos falando da indústria da beleza. A indústria da beleza inclui tudo, inclui desde adereços até as intervenções mais profundas, intervenções cirúrgicas no corpo humano, mas inclui o mercado de fitness, que é onde vocês vão estar profundamente, com o qual vocês vão estar profundamente envolvidos. Então, o que a indústria da beleza faz em relação à forma, a nossa forma? Isso, né? O corpo tem uma forma. Ela esvazia a forma do seu conteúdo. O corpo é único, não existem dois corpos iguais, assim como não existem duas impressões digitais iguais, não existem duas íris iguais. O corpo é único. Então, não pode existir uma forma única. O que a indústria faz para poder vender? Porque a gente não vende coisas que são customizadas e específicas. Ela padroniza uma forma vendável. E, claro, existe todo um argumento, que a gente chama de argumento persuasivo, gerado pela indústria, pelo marketing dessas indústrias, para convencer o cliente a comprar aquela forma. Nós estamos falando de uma coisa bastante abstrata, que é a compra de símbolos. Então, eu sou o cliente dessa indústria e essa indústria vai tentar vender para mim, através de um discurso persuasivo muito convincente, de que eu devo comprar uma forma. Essa forma, eu sendo uma mulher, vai ser uma forma de um corpo com uma série de medidas, né? Um corpo alto, esguio, magro, com pouca muscularidade, uma certa dose de gordura corporal, seios fartos, que tem que ser, depois de uma certa idade, proporcionados só cirurgicamente, não existe outra forma. Cintura, enfim, existe uma série de elementos desse corpo feminino estereotipado que são vendidos. Nenhuma mulher real tem esse corpo. Nenhuma. Existem medidas de maior ou menor proximidade com essa forma ideal. Ela é ideal porque ela pertence ao campo das ideias, ela é um símbolo. Vender esse símbolo serve a um propósito de vender coisas muito menos abstratas. Vender cirurgia plástica, vender cosmético, vender adesão a academias, vender máquinas de movimento guiado para academias, vender muita coisa. É uma indústria milionária que gira bilhões de dólares. O argumento da indústria é bastante complexo. E não pensem que do lado de lá não existem indivíduos com formação muito profunda, científica, para fornecer bons argumentos para eles. A própria psicologia evolutiva está a serviço dessa indústria, quando diz que naturalmente, né, e argumenta bem, diz que existem provas científicas de que o homem só é atraído por mulheres de seios largos, uma certa relação entre cintura e quadril, e que isso está codificado no genoma humano. Bom, só que eu posso dizer sobre isso é que é bullshit, bobagem total, né? Dentro dos congressos de sociologia da ciência, a psicologia evolutiva às vezes é objeto de análise, porque ela é uma área, uma sub-área específica muito interessante de marketing, né? Ela fornece argumentos que não têm cientificidade para que a indústria se sinta
mais legitimada a vender para você, que é um cliente, assim como eu, um argumento pseudocientífico. Então, pseudocientificamente, os homens teriam mais atração por mulheres de seios grandes. Então, as mulheres vão lá, vão nas clínicas, gastam uma nota preta para colocar borracha nos peitos. E, cientificamente, as mulheres serão atraídas por homens que sejam altos, tenham um tórax largo, tenham isso, tenham determinadas dimensões pré-determinadas. Porque, enfim, existe uma série de argumentos, né? Isso aí se relaciona melhor com a capacidade de caça, também é bobagem. Na verdade, não existe nada disso codificado no genoma humano. Existem relações entre homens e mulheres de atração que são codificadas pela história de vida de cada um deles. Né? O homem X terá maior interesse sexual por mulheres que exibam na sua forma determinados significados. E esses significados são profundamente individuais. Como é que eles se expressam em massa? Então, como é que todo mundo fica achando a Angelina Jolie o máximo? Ou então, como é que em camadas menos educadas existe esse frenesi por mulheres que têm esse formato das porn stars, né? Das artistas, das atrizes de filme pornô, que são sempre mulheres caricatas, né? Seios muito largos, muita maquiagem, lábios hipertrofiados, bunda muito grande, enfim, elas são caricaturas de fêmea. Você não poderia dizer que isso demonstra algo que é biológico, que é intrínseco ao homem? Não, demonstra que essa indústria funciona, e funciona muito bem. Essa indústria é poderosa, ela consegue gerar essa demanda, que se torna inconsciente, a ponto do indivíduo ter certeza de que aquilo veio de dentro dele, não veio de fora dele. Vocês vão estar lidando com as pessoas, né? Os seres humanos, a população brasileira de maneira geral, que vai procurar vocês com uma série de demandas. Mas a demanda estética é das maiores. A demanda de saúde chega primeiro no médico, depois chega no fisioterapeuta, só por último chega no educador físico. E, infelizmente, eu espero que essa situação se inverta nos próximos anos, de acordo com o nosso trabalho. Mas a demanda estética é predominante, vai chegar em vocês, inevitavelmente. E essas pessoas, vitimadas pelo bombardeio da indústria de beleza, que é veiculada pela mídia, essas mensagens, essas pessoas vitimadas por esse bombardeio vão chegar para vocês com a seguinte demanda. Os meninos vão chegar: eu quero ter um corpo que não é nem grande nem pequeno, que tenha um tanto de músculo que fique parecido com a do cartaz da cueca e do desodorante que tem ali na esquina, né? Meio branco, mas mais para bronzeado, que também tem essa, né? Tem etnia. A etnia caucasiana é a etnia da beleza oficial, certo? Coitado daquele que é japonês ou negro. Ele quer ser alto, coitado dos baixinhos, porque você não vai poder fazer nada em relação à altura dele. Aí vão chegar as meninas e vão dizer que elas querem ter seios largos e vocês não grandes, e vocês não vão poder fazer nada com relação a isso, porque não existe treinamento para peito, ela vai ter que procurar um cirurgião. Elas vão querer ter uma bunda perfeita, uma coxa perfeita e relativamente grande, uma cintura fina, mas elas não querem braço. Então elas já estão pedindo um treino de açougue para vocês. Elas estão pedindo para vocês produzirem um treinamento que não leve em consideração o equilíbrio do corpo delas, as demandas de saúde delas, o bem-estar delas como indivíduos que trabalham, que passam o dia eventualmente num escritório, sentados numa cadeira, que precisam de estabilidade, que precisam de boa postura, que precisam ter consciência corporal. Não. Porque todas essas demandas estéticas, elas geram também, perversamente, modelos de treinamento que segmentam e fragmentam o corpo humano. Da mesma maneira que, simbolicamente, esse corpo vem fragmentado para vocês. É o que eu chamo de treino do açougue. Então você treina peito, você treina braço, você treina perna, você treina bunda,
sendo que nada disso existe, né? Logo, logo, se vocês estão no primeiro ano ainda não, se vocês estão no primeiro ano ainda não, mas logo, logo eu espero que vocês saibam que não existe possibilidade de mobilizar, de fazer contração muscular em nenhuma parte do corpo sem recrutar ao mesmo tempo, sinergisticamente, muitos outros músculos, muitas outras que fazem parte de várias outras cadeias cinéticas, de maneira que não existe treinamento de músculo isolado. As máquinas de movimento guiado, elas são a melhor tentativa de fazer essa perversão, que é isolar os músculos, né? Algo que é impossível e tentá-lo é errado, faz mal para o corpo. Tentar fazer um movimento que isola uma parte do corpo, a não ser que se justifique fisioterapicamente, porque aquele corpo não está, enfim, houve uma fratura ou alguma coisa que impeça você de usar os outros sinergistas, é errado, porque o corpo é integrado e o movimento tem que ser feito de maneira integrada. Essas pessoas vão procurar vocês para gerar para elas, para gerar recomendações que corroborem, que reforcem essa alienação, essa separação, para que elas consigam seguir a ditadura da formolatria. Por que eu separo corpolatria de formolatria? Eu não acredito que jamais tenha existido uma corpolatria. Corpolatria seria adoração ao corpo, seria reverência ao corpo. Eu acho que seria excelente que houvesse reverência ao corpo, porque se houvesse reverência ao corpo, haveria a reverência ao indivíduo, à subjetividade. Existiria respeito pela individualidade da nossa existência. Não existe corpolatria, existe formolatria, que é a idolatria a uma forma impossível, a uma forma não humana. É relativamente assassina a formolatria, porque ela é uma maneira de criar para o indivíduo uma adoração, uma obsessão por algo que não é real, não é humano. É quase que necrofilia. Eu achei muito emblemático descobrir que existem certas bonecas infláveis da indústria pornográfica. A indústria pornográfica e a indústria da beleza têm relações muito íntimas. São bonecas caríssimas, que custam muitos milhares de dólares, feitas de silicone. Elas são capazes, inclusive, de se aquecer. E elas tentam imitar perfeitamente uma mulher. Olha que interessante, né? Eles conseguiram reduzir os atributos vendáveis de uma mulher de maneira que possa ser produzido com silicone. E essa mulher de plástico, quando eu olhei uma foto, eu tive uma reação visceral de horror, porque eu estava vendo um cadáver. Elas são iguaizinhas a cadáveres. Eu não sei se vocês têm aula de anatomia com cadáver humano. Eu sou biólogo de formação. Então eu sei como que é um cadáver. Quando ele está de olho aberto, que tipo de olhar tem um cadáver? A boneca inflável vendida por essa indústria é idêntica a um cadáver que morreu de olho aberto. Pensar que isso é vendido como a mulher ideal para consumo sexual, para mim, resume praticamente essa minha palestra inteira. Deve existir também um homem ideal, mas como as mulheres compram menos esse tipo de brinquedo, eu ainda não vi. Mas eu tenho certeza que vai ser igualmente aterrorizante, igualmente necrófilo. Então, eu fico aqui com essa minha palestra, fico à disposição de vocês para... A gente não está ao vivo, mas para perguntas a gente pode fazer outras palestras virtuais para vocês. Né? Eu deixo uma mensagem para que vocês nunca baixem a guarda, vocês sejam sempre críticos. E toda vez que uma imagem for
veiculada pela mídia e oferecida a vocês como algo relacionado, algo que traduz saúde e bem-estar, antes de mais nada, olhem bem essa forma e perguntem o que mais que ela pode estar vendendo. Né? Esse é o papel de vocês. O educador físico tem o potencial de transformar isso tudo, de devolver às pessoas algo que sempre pertenceu a elas, que é o controle sobre si mesmas, que é o direito de viver em paz com a sua subjetividade. Muito obrigada, bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês e bons estudos.